você esteja vivendo. Diga, não importa a tua aflição, a palavra de Deus diz para você: não temas. Diga, não temas. Aleluia. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Mais uma vez. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Deus está falando com você. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Quem já está ouvindo a voz de Deus aí no ouvido aí, bem pertinho, bem pertinho. Ele está falando com você. Aleluia. Não temas, sou eu quem vai contigo. Não temas. Não temas, prossiga em teu caminho. Não temas, não temas. Nos lugares altos, porém rios e fontes, no meio do teu vale. Não temas, pois no teu deserto eu faço mares e de lugares secos mananciais. Por quê? Porque eu, Senhor Deus, te tomo pela tua mão direita. Não temas, quem está passando algum tipo de vale na família, levante a mão. Quem está passando algum tipo de vale aí, na área da saúde, na área profissional, na área emocional. Quem está passando algum tipo de deserto aí, levante a mão. Não tenha medo. As maiores vitórias que Deus deu ao povo dele foi no deserto. Oh, Ramachandalai. Oh,
faz com você que está no vale. E olha o que Ele faz com você que está no deserto. Escuta. Não temas, sou eu quem vai contigo. Não tema, ora mais. Não temas, prossiga em teu caminho. Não temas, olha o que Ele faz. Não temas, nos lugares altos porém rios e fontes no meio do teu vale. Não temas, pois do teu deserto eu faço mares e de lugares secos mananciais. Aleluia, 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 aleluia. Só Deus para fazer deserto virar mar. Oh, aleluia. Por quê? Porque te toma pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Segure na mão, seu irmão. Não temas que eu. Cante para ele isso, cante, porque o Senhor teu Deus. Porque. Levante a mão dele em sinal de vitória, levante. Te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu. Ora baixa. Não temas, não temas, oh, não temas. Ouça a voz de Deus dizendo para você: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Ora mais. Não temas que Ele te ajudou. Aleluia. Aleluia. Como é bom ouvir tua voz, Senhor. Como é bom ouvir tua voz, Senhor. Como é bom ouvir tua voz. Não temas, não temas, não temas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar.
Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Solta sua voz. Pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Certo dia Jesus andava numa praia e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam para casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e o questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Cante. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Vou lançar. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Você precisa ganhar almas para Jesus. Você precisa ser um pescador de almas. Você precisa encher o céu, esvaziar o inferno. Você é um pescador de homens. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Vou lançar. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Cante. Pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Pra muitas vidas alcançar. Vocês. Eu quero almas. Boa tarde a todos. Shalom Adonai. Que a paz, o amor, a misericórdia e a compaixão do Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Estamos aqui mais uma vez, nesse fim de semana, para mais uma vez realizarmos a leitura da palavra e de Deus, a revelação dela. Eu quero agradecer a cada irmão que está aqui conosco, a presença de vocês, e juntos vamos aqui pedir a Deus que prepare nossos corações,
nosso espírito e nossa mente para receber a palavra, para que possamos receber com alegria. Amém, meu irmão? Eu quero agradecer aqui já, de antemão, ao irmão Roberto que está aqui hoje me dando apoio, ao irmão Ezequiel Oliveira, Deus continue te abençoando, meu irmão, a irmã Aurinete Chuca, Deus continue te abençoando, dirigindo tua vida, a irmã Cici Gideão lá em São Paulo, Deus continue abençoando vocês, suas famílias, dirigindo as suas vidas, o irmão Bastião Bento Filho, né? Deus continue te abençoando, meu irmão, dirigindo a tua vida e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Tem outras pessoas aí, mas como não botou um amém ou alguma coisa aí, a gente fica difícil de saber quem é. Tá bem? Então quem que estiver assistindo, bota um amém aí, um glória a Deus, alguma coisa, um aleluia, para que nós possamos ver e falar o nome, amém? E orar junto por cada um de vocês. O irmão Roberto hoje vai fazer a leitura mais uma vez, como sempre, né? Ele é o leitureiro, né? O homem de Deus. Está no texto, está no Evangelho de João, mais uma vez, escrito por João, né? Vai dos versículos 60 ao 68. Está no Evangelho de João. O capítulo é o 6. Os versículos são 60 a 68. Amém, meu irmão? Então, o irmão Roberto fica à vontade. Faça o que Deus colocar em seu coração. Orar aí, faça o que você quiser. Amém? Amém. Que Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus esteja na vida de cada um, nos seus lares. E operando na vida dos seus familiares, aqueles que ainda não encontraram ainda com Cristo, mas que ainda vão chegar lá, porque existe data e hora marcada por Cristo para a vida de cada um deles. Amém. Assim como aconteceu com nós. Amado Deus, mais uma vez nós te agradecemos por este dia, por esse sábado maravilhoso, meu Deus, pelo fôlego de vida e o ar que o Senhor nos dá. Agradecendo, meu Deus, pela tua misericórdia. Agradecer, Senhor, pela tua proteção e os milagres que o Senhor vem operando, invisíveis e visíveis, na vida de cada um de nós. Vamos agradecer aqui, Senhor, pela leitura que farei da tua palavra e pedindo ao Senhor, ao teu Espírito Santo, que venha trazer a revelação desta Amém, palavra. Jesus, sim, Senhor. Das tuas Senhor, misericórdias. para que venha alimentar a todos os ouvintes neste momento. Nós te agradecemos no nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Pode falar alguma coisa aí para eles? Não, fica à vontade. Então, Se os irmãos puderem, tiverem em casa aí, pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, entendeu? Para que cresçamos juntos, fazer alguma pontuação, para depois ficar refletindo, meditando em casa em cima do texto. É muito bom isso. Sempre, se que puderem, tenham em mão suas Bíblias, para o que nós lermos aqui, vocês marquem aí, e depois vão meditar no texto, conversar com Deus, para saber se de fato é isso mesmo. Amém? Porque muitas vezes a gente prega uma coisa, e as pessoas vão dizer que é herege, que é distorcido, que é mentiroso. E você lendo e conversando com Deus, Deus vai te mostrar se é verdade ou se é mentira, amém? Então é bom, seja igual os bereanos, é bom ter a Bíblia, vai marcando, vai olhando o texto, depois ora a Deus, peça a Deus confirmação, amém? Que eu creio que Deus vai confirmar com você, porque Deus te ama tanto quanto nos ama, isso aí eu tenho certeza. E quer dar sabedoria e revelação da palavra a você, tanto quanto tem dado a muitos por aí. Amém, meu irmão? Então façam isso, é um conselho que eu vos dou. amém. O texto é: Jesus é abandonado por muitos discípulos. João capítulo 6, versículo 60 ao 68. Amém. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Verso 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Verso 63. O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam
e quem era o que havia de entregar. Verso 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. 66. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Eita, Jesus. É forte. Verso 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? O último, 68, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Às vezes só um mero Fica à pequeno vontade, comentário. fica à vontade, tá. Depois eu passo Se quiser pra- levar pra todo, irmão. fica à vontade. O que Não. Deus colocar no seu coração, Deus não. deixa Deus levar. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Qual discurso? Jesus está dizendo que era o pão da vida. Eu vou terminar de falar aqui. Amém, meu irmão. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes. Nesse versículo aqui, irmãos, muitos dos seus discípulos, ouvindo essa palavra, isso disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo que ele era o pão da vida. Sabendo que Jesus era o pão da vida. Jesus, quando disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Aí quando eles disseram: quem pode ouvir? Dura esta palavra. Jesus Cristo está dizendo: quem não fizer parte do meu reino, quem não fizer parte do meu Eita, corpo, Jesus. não herdará o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque estes discípulos, eles estavam ainda num sentimento que a vida do ser humano é aqui na terra, é uma vida terrena. Nós ainda estamos assim. E ainda estamos assim, muitos. Eita, tem misericórdia. E na esperança que Jesus Cristo permanecesse com eles. Então, para ele, duro eram estas palavras. Porque Cristo está dizendo: aquele que não estiver unido a mim e com os irmãos, Aleluia. não participando das coisas do céu, que é o pão da vida, Jesus, não comer da carne dele, não comer daquilo que ele está dizendo, de tudo que ele está trazendo do céu para a terra, para as nossas vidas, para nos alimentarmos, para nos fortalecermos, não fará parte do reino de Cristo. Oh, Jesus. Isso é Jesus Cristo que está dizendo. Está escrito. Está escrito. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, Jesus. E muitos dos que está acontecendo, irmãos, porque quando a palavra está vindo e do jeito que está sendo pregado, a palavra de Cristo, quando é falada verdadeiramente, o ser humano, muitos dos discípulos começam a se afastar porque não aguentam a verdade. Aleluia, Jesus. Mas essa verdade que Cristo estava falando, nós vemos falando, pregando durante esses dias, semanas, e Cristo vem falando a mesma coisa. Olha que as pregações de Cristo, elas não mudam em relação à salvação, à santificação
e a comunhão. Que nós tenhamos, não só nós, a quem está pregando o Evangelho, que prega o Evangelho puro e genuíno, um Evangelho verdadeiro, e que nós tenhamos que aguentar a verdade, a realidade, e estejamos juntos, unidos, num só corpo, para que nós não ficamos da forma que os discípulos, aqueles, achavam que Cristo teria que ficar, que aqui que seria o reino na terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando diz, pois Jesus, sabendo, pois Jesus, em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Quer dizer, ficaram espantados com aquela palavra do que Jesus estava pregando, do reino, das coisas do céu. E eles pegado as coisas da terra. Desse jeito. Porque não querem se desfazer das coisas terrenas. Eita Deus, misericórdia. Se viveres a palavra, se buscardes a palavra, conforme Cristo nos ordena, você saberá distinguir verdadeiramente qual é a melhor coisa para nós. Se é as do céu, se é as da terra. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Abençoe, irmão. Eles se escandalizaram com uma palavra dura que Jesus Cristo estava falando, que ele era o pão da vida, que nós tínhamos que participar, que comerdes da carne, beberdes do seu sangue. E eles não entenderam aquilo. Mas Jesus Cristo, falando de tudo isso, de como nós devemos viver em comunhão, em unidade, Unicidade. Unicidade. Mesma carne, mesmo sangue. Mesma carne, mesmo sangue, justamente. Louco, mesmo corpo. Aí será que é em unidade que nós temos que viver, irmãos? Unicidade quer dizer o corpo. Só. Uma congregação, todo mundo junto. Um só corpo. Aí ele diz aqui, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Se eles estavam escandalizando com Jesus nessa situação que ele estava falando dessas coisas, imagine quando eles, Jesus que estava falando, imagine quando eles me virem subindo de volta para casa. Como é que eles não vão ficarem? E nós, irmãos? Será que já caiu a nossa ficha de que nós não devemos nos apegarmos a nada? Que tem pessoas que não querem largar nada por nada. Até móveis dentro de casa. Oh, Jesus, misericórdia. A pessoa não quer se desfazer de nada, de uma coisa que está atrapalhando a vida dele. Tira essas coisas que estão acabando com você e visa o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nome maravilhoso. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, se a gente quer viver, quer ter vida, uma vida de paz, uma vida
eterna. É a vida espiritual que nós temos que buscar. É uma vida íntegra e reta na presença do Senhor, de intimidade, santidade, santificação. Sabemos, irmãos, que o nosso dia a dia não é nada fácil. Mas nós estamos, mas quem está com a gente é Jesus Cristo, Aleluia. Nos fortalecendo para que nós tenhamos força, para que nós possamos conseguir lutando e passando por cima de cada barreira que vai surgindo nas nossas vidas. Porque não adianta nós pensarmos hoje eu passei por cima de uma montanha, glória a Deus, aleluia, ela foi muito tão grande, tão alta que agora acabou. Acaba nada. A própria palavra diz que o reino ele é conquistado através de lutas e esforços. Né, irmão Roberto? É verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A carne para nada aproveita. Para que a carne vai? Deus quer a nossa carne. Se ele diz que ela do pó veio, do pó voltará. Aleluia. Nós vamos ficar preocupados com beleza. Aí que eu tenho que ajeitar o meu corpo, porque ele tem que ficar lindo e maravilhoso. E teu espírito? Como é que está o meu e o teu espírito? Eu vivo numa luta tremenda. Eu sofro dia e noite. Porque eu me preocupo muito em exercitar o meu espírito. Em fazer com que ele esteja sobre a minha carne. Eu vivo lutando, coisa que não é fácil, irmão, realmente não é fácil, porque existe um adversário que luta dia e noite. Se nós nos preparamos 24, ele arruma 1 hora a mais para dar 25, para ver se consegue destruir a gente, fazer com que a gente desista, e se prepare da maneira contrária a qual Cristo nos exorta, nos orienta, na verdade. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Aleluia. A palavra de Cristo, nós temos que acreditar na palavra, no livro sagrado, na pregação de Cristo que ele estava falando para aqueles discípulos, aquela multidão. E logo muitos daquelas pessoas, devido àquelas palavras, acharam tão duras e acharam que era praticamente impossíveis para eles, eram impossíveis deles conseguirem. Viraram as costas, assim como hoje não está sendo diferente. Nos preparemos. Temos que estar unidos num só corpo. Vamos comer dessa carne, vamos beber do mesmo sangue. Para que todos nós possamos ir para o mesmo lugar, junto de Cristo. Para que a sua família, a minha família, possa ir para o mesmo lugar com a gente, onde é o maior desejo de um crente, quando ele conhece, ele se converte. A primeira coisa que um servo de Deus que ele quer, deseja logo, é que a família inteira logo também vá se converter, não é? Esse é o maior desejo de todos nós. E isso nós só podemos conseguir se nós estivermos unidos no mesmo corpo. Amém, irmãos? Eu vou aqui passar a palavra aqui para o pregador, o pregador, pastor Roberto. Estava tão bem. Aleluia. Não, mas o Espírito Santo, nós já compartilhamos. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém, glória a Deus. Já que ele passou para mim a oportunidade, eu vou dar continuidade ao que ele disse. Se estamos no mesmo espírito, a direção é a mesma, lógico. E é isso mesmo. Jesus estava com todos que seguiam, muitos discípulos, né? Porque discípulos são todos aqueles que aprendiam com ele, né? Não são só aqueles 12.
E aquela multidão de discípulos aprendeu com Jesus. E Jesus, em um certo ponto da caminhada, parou e estava falando para eles: olha, o meu reino não é dessa terra. Porque todos aqueles que não participarem do meu reino não vão voltar para lá. E o pessoal começaram a botar o pé para trás, como o Roberto estava dizendo. Começaram a ficar velhaco com ele. E ele disse: olha, eu sou o pão da vida. E quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não vão ressuscitar no último dia. E o pessoal começaram a entender que ele estava falando de morte. O pessoal começaram a entender que ele não estava falando que o reino e o poder dele não ia ser em cima dos romanos com força, com sangue, com armamentos. Não ia ser uma libertação física, mas espiritual. E aí começaram a botar o pé para trás e dizer o seguinte: espera aí, o Senhor disse que era o libertador, que ia nos libertar das garras dos romanos. E vem com essa parada troncha aí, negócio de morte, de reino de Deus, de céus. Nós entendemos tudo isso, irmão Roberto, que as igrejas, os irmãos, eles querem que nós preguemos coisas que agradem o homem. Eles querem que a gente pregue coisas que alegrem o homem, que o homem deseja ouvir e não o que Deus quer falar. Porque se você pregar uma palavra de morte, que a nossa vitória está na morte, que o plano de Deus se concretize em nossa vida na morte, que nós só encontraremos verdadeiramente Cristo após a morte. Quando a gente começa a preparar o pessoal para morrer e não para viver eternamente nessa terra, as pessoas começam a abandonar você. Quando o evangelho é pregado, como disse o irmão Roberto, puro, seco, sem mistura, as pessoas não querem ouvir. E a tendência é abandonar, eu e você. E eu quero de antemão já dizer, irmão Roberto, logo, logo a gente vai estar separado. Você pregando para um canto e eu para o outro. Em nome de Jesus. Eu estou dizendo aqui, vocês podem acreditar. Vai ser pouco breve nossa harmonia aqui, porque o evangelho que eu prego é diferente. E ele está aprendendo um evangelho diferente. E ele vai ter muitos problemas na denominação dele. Porque esse evangelho que não promete cura, que não promete carro, que não promete casa, esse evangelho que não é pregado para confortar ego de homens, vai esvaziar igrejas. E não é isso que os líderes querem. Não é isso o intuito das igrejas. O intuito das igrejas é igrejas cheias para que arrecadem muito e cresçam. Os fariseus estavam achando ruim isso aí. Porque estava indo em contra ao que eles pensavam, o que eles queriam, almejavam, o que confortavam eles. E a tendência é muitos abandonarem. Se abandonaram Cristo, imagina abandonar Roberto. Vão pisar nele com força. Eu tenho dito a ele, vão pisar, vão chutar ele, que só Deus para ter misericórdia. Porque a partir do momento que você prega a palavra verdadeira, que não é de conforto, não é de mentira, não é de engano, não é de promessas vãs, a tendência das pessoas, quando vê que as palavras não atendem às suas necessidades, seus desejos, seus anseios, a tendência é se afastar de nós mesmos. Porque se afastaram de Cristo, imagine de nós. Mas na leitura da palavra, como o irmão Roberto vinha lendo, diz assim que eles se escandalizavam. E vai ser natural se escandalizar com suas pregações. Vai ser natural ridicularizar o irmão com as pregações. Chamar ele de herege, de mentiroso, deturpador, enganador. Vai ser natural. Vai ser natural com você também, meu irmão, se você prega um evangelho verdadeiro. Sua igreja vai esvaziar. Eu lamento dizer isso. Se você quiser sua igreja cheia, continue pregando prosperidade. O evangelho do Cush. Esse é um evangelho de se pregar no dia de hoje, porque enche as igrejas, conforta o ego dos homens, e não um evangelho de morte, de ressurreição, de vida eterna, de união, e não de unidade. Unidade são muitos grupos unidos, mas Deus quer unicidade, que são todos formando um, como o irmão Roberto disse. Unicidade. Porque Deus está, quando diz assim, comer da minha carne e beber do meu sangue, está dizendo o seguinte, nós temos que fazer parte do mesmo corpo.
Quem come e bebe do sangue de Cristo faz parte do corpo de Cristo. Nós devemos trabalhar para o mesmo reino, sermos uma só união, uma só congregação. Há doutrinas que dizem que isso aí como é que diz? Ecumenismo. Ecumenismo. Culto de várias religiões. Mas não é ecumenismo. Ecumenismo são várias religiões juntas. Mas eu estou falando de várias pessoas em um só Deus. É diferente demais de ecumenismo. Então não vamos entender equivocado. Nós estamos várias religiões juntas, cada um adorando seu Deus, é um. E está todo mundo junto, buscando um Deus só é outro. Buscar para um reino só é outro. E é isso que Deus nos fez. Se você lê o Velho Testamento, Deus nunca nos formou uma religião, nem uma igreja. Nos formou um povo. Eu vos escolhi para ser meu povo. Eu vos escolhi para ser minha nação. Eu vos escolhi para ser o seu Deus. Eu vos escolhi para... Sempre foi assim. Dito e lido e comentado pelo irmão Roberto. Unicidade, um corpo só em Cristo. Trabalharmos juntos em união, em amor ao próximo, em amor a Deus, junto para o reino de Deus. Não escandalizarmos quando alguém estiver pregando de morte, dizer, meu irmão, a morte é a nossa vitória. A gente pode ter muitas vitórias aqui na terra, mas a maior de todas, que se cumpre a promessa maior de Deus, é na morte. Porque quem quer viver eternamente aqui na terra são as pessoas que não creem em Cristo Jesus, são as pessoas que não creem em Deus, que não creem que há um céu, uma morada nos céus para nós. E como é que nós dizemos que cremos em Jesus Cristo, que cremos que há morada no céu e não queremos morrer? Como é que vamos morar lá? Vai levar essa terra nas costas, levar a casa da gente nas costas? É complicado. E esse é um evangelho que se deve pregar, porque é o evangelho que Jesus Cristo pregou. É tanto que na leitura anterior, se a gente lê do início, do capítulo 6, Jesus vem dizendo que é o pão da vida. Ele vem dizendo que é a carne, que é o sangue da vida. Que só quem come da carne e come do sangue tem vida eterna. Quem come do pão que tem vida eterna. Olha. Que coisa contraditória que a gente almeja aqui na terra. Ele está dizendo, como o irmão Roberto falou, não se apegue às coisas materiais, porque isso vai te tirar do reino de Deus. Não pense que riquezas quer dizer que você vai para o reino de Deus, não. Você pode até ser abençoado por Deus com riqueza, mas abençoado com salvação é outra coisa. O que nos abençoa com salvação é compartilharmos, comungarmos e comunharmos como um só. Em um só corpo, em uma só direção, em um só propósito, em um só Deus. É isso que a leitura diz. E quando Cristo começou a pregar isso, o pessoal, os próprios discípulos, aquela multidão, paralisaram, ficaram estarrecidos. E Jesus Cristo disse, olha, eu estou falando apenas como é que vocês devem ser, orientando vocês, que devem ser só um corpo e uma só carne. Isso ele está dizendo no versículo 62. Mas ele está dizendo o seguinte, imagine quando vocês verem pessoalmente os olhos de vocês e contemplarem eu subir para onde eu vim. Eu voltar à minha origem, que é os céus. Imagine como é que vocês vão ficar. Vocês vão ficar loucos, varridos. Por isso eu comecei devagarzinho, dizendo que eu sou o pão da vida, dizendo que eu sou a luz desse mundo, dizendo que tem que comer da minha carne, beber do meu sangue. Por isso que eu comecei preparando vocês devagarinho, para quando vocês me virem, ou me virem, ascender aos céus, vocês não enlouquecerem e saírem devastados desse mundo aí, se debandarem deste mundo aí, apostatando da fé. É por isso que eu estou preparando o coração de vocês devagarinho. Deus está preparando meu coração e você hoje, para nós vermos Ele a descer do céu para nos pegar, para nos buscar. Nessa leitura de hoje, Deus está falando em ressurreição. Ele está preparando eu e você, os nossos corações, para que nós nos unamos a Ele em uma só carne, em um só sangue, e que nós nos purifiquemos, como disse o irmão Roberto, cada vez mais. Como disse nas palavras dele, não é fácil, que eu sei muito bem que não é, e você sabe também, que é muito difícil em todos os tipos que você pensar de tribulação, de tentações, de necessidade, de escassez, de tudo que você imaginar é difícil. Mas Deus está nos preparando para isso. Para quando nós estivermos fracos, comer a carne dele, para nos fortalecermos. Quando estivermos sem vida, tomar do sangue dele, porque o sangue dele é vida. Aleluia, Jesus. Para que quando nós sentirmos fome, nós alimentarmos do pão dele, porque ele é o pão que gera vida e que mantém a vida.
Eu estou apenas contornando o que Roberto disse, não estou saindo nem um pouco das palavras dele, porque eu jamais faria isso, porque o que ele falava aqui estava sendo confirmado no Espírito aqui em mim. E o que ele falava eu chorava, que ele via. Porque isso é a realidade dessa palavra. É nessa palavra que Deus começa a separar as pessoas, saber quem são de fato, que querem realmente estar com Ele em comunhão e quem não quer. É ouvindo palavras de morte, palavras duras, de purificação, palavras de tirar a deturpação da palavra, o enxerto da palavra, o fermento da palavra, parar de prometer o que não tem, meu irmão. Eu não tenho nada, nem você tem, como é que você pode prometer alguma coisa, rapaz? Vamos deixar de ser irresponsáveis, estar prometendo. Vamos deixar de ser irresponsáveis, estar criando dia disso, dia daquilo. Ou então, sei lá como é que fazem por aí, que eu não vou nem dizer para não machucar ninguém. Vamos parar com isso, vamos pregar um evangelho verdadeiro. Vamos dizer, meu irmão, a nossa vitória está na morte, mas Deus tem muita coisa para fazer em nossa vida ainda aqui na terra. Então, enquanto vamos nos preparando para a morte e viver nessa vida para o reino de Deus. É isso que Jesus Cristo diz a nós aqui hoje. E diz o seguinte, no número 3 diz o seguinte, que o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem vivifica a gente, mano. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem nos dá vida não é o dinheiro que a gente tem, não é a comida boa que a gente se alimenta. O que nos torna vida, o que nos dá vida, sabe o que é? Ressurreição. Sabe o que é que nos dá vida? Não é estarmos dia e noite na religiosidade, é estarmos dia e noite lutando contra nós mesmos para estarmos em comunhão com Deus em um só corpo. Isso aqui confirma em Atos capítulo 2, eu acho do 32 para frente, e Atos capítulo 4, do 42 para frente, uma coisa assim, se não for vice-versa. Que diz como viviam os cristãos, unicidade. Por isso que o lenço de Paulo caía e curava, a sombra de Paulo curava. Porque não havia egoísmo, não havia vaidade, não havia sugamento. Paulo dava a vida de Jesus Cristo para o povo e não tomava as coisas do povo. Aqueles apóstolos que saíram coados de milhões que seguiam Jesus, ou de milhares que seguiam Jesus, aqueles 12 que saíram coados, eles pregavam vida. E pregavam dizendo assim, de graça vos dei, de graça darás. Porque de graça recebeste, de graça deve dar. É lamentável que o meu evangelho não seja muito bom para vocês. É lamentável que o meu evangelho não encha a igreja nem cofres. Mas eu digo a você, deve encher o reino de Deus. Eu acredito em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E diz assim, o Espírito de Deus quem vivifica, porque a carne, como foi lido, a carne nada se aproveita. Tem um texto da Bíblia que Jesus diz o seguinte, não tema o homem que mata a tua carne. Tema aquele que pode matar a tua carne, lançar no fogo e ainda lançar a tua alma no inferno. Está aqui confirmando nesse texto. Nós devemos temer não sermos excomungados das igrejas. Sermos escorraçados, expulsos das igrejas. Não devemos temer isso porque Lutero foi, Jesus Cristo foi. Paulo foi, Pedro foi, os apóstolos foram. Não devemos temer isso, não. Nós devemos temer, sabe o quê? Em vez de agradar a Deus, agradar o homem. Isso nós devemos temer, porque nós agradando o homem, nós vamos ficar aqui cheios de títulos, de cargo, de dinheiro, de fama, de conhecimento. Porém, vamos ser lançados no fogo. Temamos a Deus, preguemos o evangelho puro e verdadeiro, pelo amor de Jesus Cristo. Eu tenho clamado isso todos os dias, porque estamos no fim dos tempos. Precisamos tirar o fermento dos fariseus, o enxerto que há, o adultério que há na palavra, a contaminação. No versículo 64 diz, sim, continuando no 63, no final da leitura, diz assim, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. O evangelho de Jesus Cristo deve trazer vida a você. E deve trazer o Espírito Santo na sua vida. Porque com o Espírito Santo testifica a vida. A palavra de Deus deve trazer você para junto de Deus. E além de tudo, lhe vencer e não lhe matar. Mas deixar você vivo para o reino de Deus, não para este mundo. Trazer esperança de vida para o reino de Deus e não para este mundo. Este mundo é passageiro. Este mundo é um piscar de olho, é como uma vela ao vento.
Não nos apeguemos, não desejemos, não busquemos cargos, títulos. Não deixemos de ter compaixão e misericórdia com o próximo para poder juntar dinheiro e crescermos. Igrejas, povos de Deus, denominações, parem de juntar riquezas, parem de ter inveja de igreja A que é rica, inveja de igreja B que é rica e querer ser rico igual a eles e vazios de Deus, de salvação. Nos apóstolos, em Atos 2, diz que nada tinham e cada um que tinha vendiam e colocavam no pé dos seus apóstolos. Só que os apóstolos daquele tempo eram honestos. Os líderes eram honestos. E os líderes dividiam conforme cada um a sua necessidade e não enchiam seus cofres de suas denominações. E é aí onde está o erro e o pecado de cada um de nós. Maior não há. E diz assim: a gente deve pregar um evangelho, ajudar o próximo, amar a Deus. A gente deve pregar o evangelho de Jesus Cristo, um evangelho preparando as pessoas para a morte. Um evangelho que não tem barganha, não tem negociação. Um evangelho que tem santificação, como diz o irmão Roberto. E diz assim no versículo 64, mas há alguns de vós que não creem. Porque Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que iam crer e quem o ia trair ou entregar. Deus sabe quem é você, sabe o seu intuito do seu coração. Deus sabe, Roberto, quem é você e o intuito do seu coração. Deus sabe quem sou eu e quais são os intuitos do meu coração. Deus sabe se eu estou buscando Deus atrás de uma salvação ou por amor. Se eu estou buscando Deus atrás de um filho, de uma esposa, de um irmão ser convertido, se libertar da droga, da prisão, do que for. Deus sabe o intuito do meu coração. Se eu estou buscando Ele por amor, se eu estou buscando Deus atrás de adquirir vantagem, de construir igrejas grandes, construir riquezas nessa terra. Deus sabe o intuito do meu seu coração. Deus sabe se eu estou buscando Ele atrás de ser pastor, presbítero, diácono, apóstolo. Deus sabe o meu e o seu coração. Deus sabe, e tem mais, desde o princípio, antes da gente conversar a conhecer Deus, Ele sabe. Antes da gente ser gerado nesse mundo, Ele sabe do meu coração e do seu coração qual é o intuito que nós temos. E Ele sabe. Por Ele saber, Ele sabe mais ou menos como dividir as coisas. E diz assim no versículo 65. Por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Sabe como é que a gente chega ao Pai? Com um coração puro, sem malícia, sem apegação nessa terra, nas coisas dessa terra. Sabe como é que a gente chegou ao Pai? Amando ao próximo como a nós mesmos. Abdicando das coisas desta terra e desta vida. Lutando contra nós mesmos. Sabe como é que a gente chega ao Pai? Crendo único e exclusivamente no nosso Senhor. Senhor e Salvador. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra pessoa, não há outro santo que nos leve ao Pai, senão crendo no Senhor Jesus Cristo. Ou se não crendo em Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É tanto que o João, que escreveu o Evangelho, Roberto, ele não fala de Jesus homem, ele fala de Jesus Deus. Desde o princípio, eu sou o pão da vida. Eu me tornei carne. Nem carne me fiz, eu estou desde o princípio. O capítulo 1 já é assim. Ele fala da essência de Jesus Cristo, trazendo em Jesus Cristo o caráter de Deus. Ele é um evangelista que não escreve obras de Jesus Cristo, mas ele escreve um Cristo Deus. E um Deus em Cristo. Ele é mais profundo, meu. Ele vê Jesus Cristo com um olho mais profundo, um olho de raio-x. Se você ler os evangelhos, os três evangelhos e ler o de João, você vai ver como é que João trata Jesus Cristo. A ele, João, o apóstolo apaixonado. Aleluia. E diz assim o versículo 65. Olha, a quem conhece Deus de verdade, jamais se perderá. Como é que nós sabemos que conhecemos Cristo de verdade? A malícia do coração. Os desejos do coração. O amor ao próximo. O amor a Deus. Isso nos faz revelar, testificar se conhecemos Deus de verdade ou não. Se amamos Deus de verdade ou não. Se vamos ou não para o reino de Deus. Não adianta eu pregar com eloquência.
Não adianta eu pregar para pessoas chorarem, se emocionarem, rodopiarem, falarem língua estranha, se realmente eu quero só me vangloriar ou receber aquela oferta. Se eu vou pregar e cobro X, se não der X eu não vou. Se eu vou cantar e cobro X, se não der X eu não vou. Não é esse o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. E o 65 diz assim. O 66 diz assim. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam com ele. Eu acredito que muitas pessoas, quando você pregar um evangelho verdadeiro e puro, vão lhe deixar. E vão falar mal de você como falam de mim. E vão lhe acusar em toda esquina. E vão lhe chutar. Vão lhe apedrejar. E vão desejar de noite que você caia, que você morra, que você falhe. Que você perca a autoridade que você há na sua palavra. Que você perca a intimidade com o Senhor Jesus Cristo, para que ninguém mais acredite no evangelho puro e verdadeiro e continue acreditando no que se prega por aí. Uma vez me perguntaram, por que você prega tanto contra religiões e contra líderes? Eu digo, porque eu aprendi com Jesus Cristo. Eu nunca vi ele na palavra dele, nos evangelhos, pregando a favor. Mas você não é Cristo, não interessa, mas eu prego o que ele prega. E se ele pregou assim, eu não posso pregar diferente. Quem não gostar de mim, não ande perto de mim, não assista minhas lives, e muito menos me chame para pregar. Porque o meu intuito mesmo não é nessa terra, não. Minha esposa me critica e diz, tu quer saber mais que os outros, tu critica todo mundo, eu não quero saber não. Eu aprendi com o maior crítico de todas as terras. De todas as terras deste mundo. Jesus Cristo, o maior crítico de todos. Leia, quem não conhece a Bíblia, leia aí o Evangelho de capa a capa. Veja quantas vezes ele falou contra um pequeno. Porque ele sabia que os pequenos estavam sendo enganados. Ele pregou contra os grandes, dizendo o seguinte, preguem a verdade. É verdade. Seus hipócritas, gananciosos, ovelhas que sugam o sangue das ovelhas, que arrancam a carne, que tomam o leite e depois jogam os ossos lá delas mortas. Tem igreja da Igreja Católica que pode sustentar o mundo em 12 dias. Se o mundo todo quebrar, a Igreja Católica sustenta 12 dias o mundo de tudo. O mundo é milionária. Aí vocês ficam querendo copiar riqueza, copiem santidade, copiem evangelho puro. Eu não estou falando de mal da Igreja Católica, não. Eu estou só dizendo que ela é rica e é rica mesmo. E acabou-se. Quem tiver, e vocês querem copiar, continue copiando. Agora, copie riqueza buscando o reino de Deus. Porque alguma coisa vai faltar. Ou vai faltar riqueza ou vai faltar o reino de Deus. E eu lamento. Verdade. O 67 diz assim. Então disse Jesus aos 12. Ou disse Jesus aos 12. Quereis vós também retirar-vos? Veja que Jesus não vive babando ninguém não. Não. A partir de hoje a gente vai pregar palavra dura, não, meu irmão. Não se afaste, não. Não sai da nossa igreja, não vai para outra denominação, não. É porque aquele pregador que veio é meio doido. Eu não sabia que ele pregava desse jeito, não. Ah, porque ele é um herege, ninguém vai acreditar nele, não. Não faça isso, não. Não sai da nossa igreja, não. Não era assim que Jesus dizia. Jesus dizia o seguinte: esse é o evangelho puro. Quer sair de perto de mim e para outra igreja? Vá onde prega outro tipo de evangelho. Mas aqui é o puro que leva para o reino de Deus. Eu digo a mesma coisa. Roberto, se quiser continuar do meu lado, é desse jeito. É um evangelho puro. E tem mais, você vai ser pisado, massacrado e vai ser escorraçado das suas igrejas. Agora eu digo a você, esse é o evangelho puro. Quem quiser seguir, siga. Quem não quiser, siga de suas denominações, onde conforta ego e alma e promete o que não tem. E tem mais, muitas promessas são cumpridas, não? São. Quem conhece o satanismo e quem conhece demoniologia sabe disso. Sabe muito bem que um demônio aloja numa pessoa, cria uma enfermidade e um demônio superior vem e manda aquele demônio inferior sair e a pessoa acha que foi curado. Em lugar A, lugar B, de tal forma, sem ser por Jesus Cristo. E com os tempos, o outro demônio entra naquela mesma pessoa e cria uma outra enfermidade para que aquela pessoa volte àquele mesmo lugar e seja expulso por um demônio maior de novo e assim cria um laço de perdição, de engano, de maldição. Demônios podem oferecer poder. O que foi que Satanás disse a Jesus Cristo? Eu te dou o quê? O reino dessa terra. Justamente. Ele engana dizendo que dá. E aparentemente nos dá. Ele engana e diz assim, olha, eu te boto para ser sacerdotes, líderes das igrejas. Só fazer a vontade dele. Eu boto e ele bota mesmo, por quê? Porque ele está no controle de muitas. E bota mesmo.
Agora eu quero saber o seguinte, tudo isso que a gente conseguir, riqueza, cargo de padre, papa, bispo, pastor, diácono, seja o que for, sem levar o reino de Deus, de que adianta? Precisamos comer da carne de Cristo, tomar do sangue de Cristo, comer do pão da vida. Precisamos galgar e almejar o reino dos céus e não as coisas dessa terra. Precisamos ser vistos e reconhecidos por Deus e não por homens. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é muito agradável, mas infelizmente é só isso que eu tenho. E diz assim, o versículo 68 diz o seguinte, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, o mais atrevido de todos, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Olha só, Pedro agora não era Pedro o homem que estava falando, não era o Pedro discípulo, nem o apóstolo Pedro. Quem estava falando era o Espírito Santo, que foi falado anteriormente na leitura. O Espírito Santo de Deus que estava em Pedro relatou que vida eterna só é em Cristo Jesus. Não há em outro lugar. Tem pessoas que dizem, santo A, santo B, santa A, santa B, não sei quem, não sei quem. Você pode ir para onde você quiser. Somente, segundo a Bíblia, não sou eu não. Eu não tenho autoridade para isso. Segundo a Bíblia, diz que só em Jesus Cristo há vida eterna. E o bom é que Pedro, cheio do Espírito Santo, isso não é de um ser humano comum dizer isso. Só quando ele está cheio do Espírito Santo. No 69 ele diz assim, nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus, ou Filho do Deus vivo, o Filho do Altíssimo, o Santo, soberano, único e verdadeiro. Olha só. Só quem tem o Espírito Santo de Deus tem essa convicção. Só quem fala pelo Espírito Santo de Deus fala com essa convicção que só Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo na terra. Que tem poder e autoridade para salvar. Só quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo do Altíssimo, que ele, se a gente se alimentar dele, a gente se alimenta e tem vida eterna. Só quem crê em Jesus Cristo como único e exclusivo Salvador, como Deus vivo e o Filho de Deus único, é que come da carne de Cristo, que se alimenta e se fortalece em Cristo. Só quem crê em Jesus Cristo como único e exclusivo Salvador, como o único Filho de Deus vivo, quem toma do seu sangue e tem vida eterna. Mas tem que ser único e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. E crer que Ele é o Filho do Deus vivo. Diz a palavra de Deus. Minhas palavras não valem nada se não forem respaldadas aqui. Minhas palavras, se não forem respaldadas aqui, é como cinza ao vento. Além de ser levado para todo canto, ainda suja onde chega. E no versículo 7, encerramos, não foi? Foi. Ainda passei um pouquinho, não foi isso? Me perdoe, meu irmão. Amém. 69, mas ele concluiu aí. Então concluiu. Aí. Amém, 69. Então, meu irmão, meus irmãos, esta é a palavra de hoje. Não galguemos e almejemos coisas nessa terra. Não nos peguemos as coisas dessa terra. Olha só, eu vou fazer uma conjectura aqui. Eu tenho este copo aqui, o irmão Roberto colocou, eu nem bebi, talvez seja para isso. Ele está cheio de água. Se eu quiser enchê-lo de outra coisa, de um suco, de um café, eu vou ter que derramar essa água. Porque aqui não cabe mais eu colocar suco. Não cabe mais eu colocar café. Vai tirar a pureza do suco. Vai tirar a pureza do café. Vai tirar o sabor do suco. Vai tirar o sabor do café. Vai tirar os nutrientes do suco. Vai tirar os nutrientes do café. Para que eu possa colocar aqui um suco puro, saboroso, ou um café puro e saboroso, eu necessito o quê, irmão Roberto? Derramar. Para você adquirir o reino de Deus, muitas vezes você tem que derramar muitas coisas, largar muita coisa que está na sua mão. Muitas coisas materiais deste mundo que está na sua mão. Você precisa abdicar de muitas coisas. E você pode dizer, não, mas eu não posso me abdicar disso, porque isso aqui é que me sustenta. Ore a Deus. Eu não posso abdicar disso porque desde criança eu fui assim. Você não foi, você se tornou. Eu não posso abdicar isso aqui porque minha família vai começar a zombar de mim, vai até a separar. Problema da família se separar, Deus está no meio também. Deus trabalha em separação, quer ver? O pessoal diz que é isso, muita gente briga, diz, não, Deus não separa a família, não separa? Vamos ler a Bíblia então. Diz o seguinte, todo aquele que não deixar pai, mãe, vizinho, mulher, filhos, gado, tudo que tem por amor a mim, este não é digno de me seguir. Separa ou não separa? Separa. Se o filho quer te impedir, está te impedindo, se tua esposa está te impedindo, se teu esposo está te impedindo de fazer a obra, você luta e cada vez mais dificulta,
Deus não é doido de perder uma alma, não. Deus não é louco, não. Deus te ama de uma maneira soberana que deu o seu filho unigênito, rapaz. Deus não quer que você se desvie por causa de esposa, de filho, de esposo, de irmão, de pai, de mãe, não. Mas tem que ser por amor, não é por ganância. Deus quer que sejamos famílias unidas, servindo a Ele. Mas o próprio Paulo diz assim, olha, eu mesmo, não é de Deus não, mas eu vou dar uma opinião. Melhor que não case. Porque ele sabe que o casamento, o homem quando é casado, a mulher quando se forma família, ele também tem que dividir a sua vida entre sua família para cuidar, porque a própria palavra de Deus diz, a própria palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que os que não creem. Então quando o homem casa, ele tem outra responsabilidade, ele tem que cuidar da família, e um tempinho para Cristo, um tempinho para a família, é dividido. E quando ele não é casado, ele cai no mundo, fazendo o evangelho do reino de Deus. Ele não se preocupa com quem deixou em casa, porque ele não tem quem deixou em casa. Ele se preocupa com quem vai levar para o reino de Deus. Mas mesmo nós com família, nós não devemos nos prendermos ou pararmos a obra por causa de A e de B. Ou todos nós juntos comunhamos e comungamos para o reino de Deus, ou então dividamos ou dividimos-nos para que sirvamos ao reino de Deus. Mas que o reino de Deus seja primazia. Não estou falando aqui em dividir família. Nada disso. Estou falando em lutar até o fim para manter. Porém, se vai ver que separa do reino de Deus, procure o que é melhor. Deus está dizendo aqui na leitura de hoje, Ele trouxe isso a nós. Ele trouxe que a palavra dele, o evangelho dele, é duro. Não é essas promessas que tem hoje. Diz que a gente deve ser preparado para a morte, porque é na morte que há a promessa maior, que é a ressurreição. Sem morte não há ressurreição. Não há vida eterna. Não há concretização. Aí você pode dizer, e quando Jesus voltar, se estiverem vivos, meu amigo? Eu estou falando de agora. Não estou falando quando Jesus voltar. Ou você acha que você vai durar até Jesus voltar? Pode até ser que sim, mas eu não sei. Pelo menos, até cumprir as profecias, tem que esperar, viu? Não sei quanto tempo é. Se alguém diz que Jesus pode voltar a qualquer momento, é outra heresia. Nada a ver com a Bíblia. É doutrina deles aí, que arrumaram lá no fundo do baú, dentro de um pote, igual o fio de cabelo que estava dentro das Bíblias. Arrumaram em algum lugar. Da Bíblia não foi, não. Jesus não volta a qualquer momento até que se cumpra as últimas profecias. Ou melhor, a última profecia. Mas o importante é como e vamos estar se Jesus chamar hoje. Nós estamos comendo do pão da vida? Nós estamos comendo da carne de Cristo? Tomando do sangue de Cristo? Estamos juntos em comunhão? Trabalhando para o reino de Deus? Nós estamos pregando um evangelho puro, sem enganar o povo? Como é que nós estamos pregando? Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos trabalhando? Como é que está sendo o nosso alimento hoje? Qual é a palavra que você está trazendo sobre isso, Senhor? Como é, ou como disse o irmão Roberto, em que é que nós estamos nos apegando? Essa é a palavra de hoje. O evangelho de Cristo é este. Leiam em casa. Está no evangelho escrito por João. O capítulo é o 6, o versículo é do 60 ao 69, que eu li hoje. Era 68, não acrescentei um, até o 68 tá bom. Leiam e meditem. Deus quer isso de mim e de você hoje. Pode ficar à vontade. Hoje, irmãos, nós tivemos essa palavra que o Espírito Santo trouxe, uma palavra de ressurreição, né? De ressurreição. De ressurreição. E prepara a gente para a morte mesmo. Preparando. Então, nós ainda vamos orar e tenho com certeza, porque se tem uma coisa que nós não vemos as igrejas pregando, os líderes, a liderança pregando, é as pessoas se prepararem para a morte. Para a morte. Eu nunca vi, Roberto. Eu acho que eu tenho uns 12 anos de evangelho, nunca vi alguém pregar a morte. E onde as coisas que as pessoas têm que ser alertadas sobre isso, as condições, tudo isso em relação a essa pregação. Porque é muito fácil só falar de coisas boas. Porque você vai para o céu, vai para o céu. É por isso que quando chega na hora, irmãos, se agora passou a ser um certo comentário, é por isso que quando chega um certo momento, que você às vezes vai pregar para as pessoas, até para os próprios crentes, chega um momento que a pessoa está enferma, está na última hora, e Deus está preparando essa pessoa, e o crente não quer aceitar aquela pessoa de forma nenhuma. Ele quer que todo mundo ore para que realmente é bom, é claro. Não dizem que a gente tem que fazer o contrário, mas não vamos orar para que Deus cure.
Mas oremos para que seja feito o quê? A vontade de quem? A vontade de Deus. Vamos orar para que seja feita a vontade de Deus. É necessário começarmos a preocuparmos com isso aqui, com a palavra de Deus, e ensinarmos que a morte, ela é inevitável, ela vai vir para todos nós, e que isso é para que nós saibamos nos prepararmos para esse momento. Ah, muito bem. Porque as pessoas não se ajeitam tanto na vida? Porque nós só pregamos vida. E como a gente só prega vida, a pessoa diz, não, tem tempo, tem tempo. Se a gente pregasse morte, as pessoas diziam, bicho, é mesmo. E começaria a analisar mais a Deus. Começaria a analisar mais o reino de Deus. Começaria a analisar mais a si próprio. Mas a gente só prega, como disse o irmão Roberto, a pessoa está doente lá, em vez da gente dizer, o pastor, o líder, dizer, vamos orar lá para Deus fazer a vontade, e dizer, irmã, se sua cura for para a honra e glória de Deus, Deus vai te curar. E se não for, minha irmã, tu vai para o melhor que tem, que é o reino de Deus. Queria eu estar lá agora, em vez de estar sofrendo nesse mundo. E os líderes não têm coragem mesmo, não. Os crentes não têm coragem de fazer isso, não. Não, não tem. Ontem à noite mesmo, eu estava junto a umas pessoas e me perguntaram, né, me interrogaram sobre isso aí. Irmão Roberto, tu tem medo de morrer? Eu digo, não tenho medo de morrer. Sem Cristo eu tenho. Eu digo, só sem Cristo. Eu digo, olha, se Cristo, se fosse para Deus te levar agora, eu digo, seja feita a vontade dele. Aleluia. Ele que sabe se eu estou preparado ou não. Eu estou na presença dele, estou buscando melhorar, ser uma pessoa melhor na presença do Senhor. Estou sempre buscando, fazendo por onde eu ser sempre uma pessoa melhor. Eu estou buscando. Todos os dias. Agora, a partir do momento que Cristo decidir, para mim vai ser a melhor coisa que tem. E ele me levar para junto dele, não tem vida. Eu digo só, a pessoa diz, não, porque eu quero viver pelo menos 70, 80 anos. Eu digo, você não sabe quais vai ser as condições que você vai viver daqui para frente. Vai estar. Imagina se no outro dia só acidente está tetraplégico. Justamente. Imagina. Aí quer viver mais? Vamos supor, um cara de 20, 30 anos sofre um acidente, está tetraplégico, só como é que diz? Vegetando em cima de uma cama. Aí ele vai viver mais 30, 40 anos daquele jeito, ele vai querer viver. Aí ao contrário, ele vai começar a dizer, Deus, mentira, tá vendo? Mentira. Então você tem razão nessa sua. Eu fiz só essa explicação para essa exemplificação. Aí eu peguei, não, porque eu quero. Eu falei assim, não, pessoal, isso aí é por falta de conhecimento da palavra. Se vocês conhecerem realmente quem é Cristo, se vocês deixar Cristo entrar na vida, vocês vão ver o que é o melhor. Que aqui é só passageiro e é só ilusão. Agora, é bom estar vivo aqui, com a família, mas melhor não é estar com Cristo? Acredito eu que sim. Então, irmãos, é uma coisa que temos que nos preocuparmos para que as pessoas possam aprender. O crente tem que aprender a ouvir, entendeu? Ser preparado para ele mesmo automaticamente começar a se preocupar com a sua salvação. Verdade. É falar sobre a nossa morte. Comove muito mais, sabia? Prepara muito mais a pessoa. Prepara. Porque as pessoas não, como só ouvem falar só em vida, ninguém quer morrer. Mas eu vou viver uns 200 anos ainda. Acha que vai. E ele vai se preparando para as coisas da terra e esquecendo as coisas do céu e termina ficando e tchau. É verdade, irmão. É verdade, verdadeiro. Pode continuar. Amém. Não, continua, muito bom. Hoje não tem aula não, posso ficar mais à vontade. Não tem não, hoje é sábado. Mas os irmãos agora vão almoçar. Amém, meu irmão. Então vocês... Deus abençoe, que Deus continue abençoando a todos vocês, né? E que Ele venha operar aí na vida de cada um. Milagres e maravilhas, salvação na vida de todos vocês e seus familiares. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer ao povo. Deixa eu começar aqui, aí você começa, depois vai daí. Oh, eu quero agradecer aqui a todos vocês pela palavra, primeiramente a Deus, né? Por uma palavra forte, muito forte mesmo, tanto que Roberto estava falando aqui antes. E eu estava ali chorando e orando, Deus, pelo amor de Deus, que palavra é essa? Não estou aguentando, não. Olha, a palavra vai ser forte. Foi. Mas é uma palavra que prepara a gente para a morte mesmo, para o encontro com Cristo Jesus. E é o mais importante. A morte é ruim para quem fica, os nossos familiares, a dor da perda. Mas para nós que vamos, vai ser coisa maravilhosa. Acredito eu e confio nisso. Né? Então eu quero agradecer de antemão. Deixa eu ver só um negócio Fica aqui. à vontade. Lenilson, meu sobrinho, dê um joinha que fica mais fácil da gente aqui falar. Viu? Um abraço para você. Que Deus te abençoe. Mora em Parauapebas, do Pará. Amém. Então eu vou agradecer aqui, depois eu agradeço aí também, né? Para não faltar ninguém. O irmão Roberto está aqui, né? Meu auxiliar, meu companheiro de guerra aqui, né? Que está se preparando para levar uma lapada grande, em nome de Jesus, eu creio. E espero também, né? Que isso é bom para ele. Ezequiel de Oliveira, o irmão Ezequiel, um beijo no coração. Deus continue abençoando a tua família. A irmã Aurinete Chuca, Deus tem muita sabedoria, minha irmã. Muita força para você lutar. E continue dirigindo tua vida e tua família em nome de Jesus Cristo.
A irmã Cícia, irmão Gideão, lá em São Paulo. Um abraço e um beijo no coração de sua família. Deus continue dirigindo e abençoando sua família. Né? O irmão Sebastião Bento Filho. Deus continue dirigindo tua vida, tua família. Deixa eu ver mais. O irmão Zé Filho esteve assistindo com a gente, mas não deu um oi aqui. Mas Deus continue te abençoando, meu irmão. Dando muita sabedoria em nome de Jesus Cristo, tu e tua família. O irmão Jeremias Oliveira também. Deus continue abençoando você e sua família, dirigindo sua vida. A irmã Severina Ribeiro lá em Queimadas. Deus continue te fortalecendo, renovando e restaurando tua casa e tua família, em nome de Jesus Cristo. A irmã Tatiana Isidro também. Deus continue abençoando tua casa, tua família, com muita sabedoria e bênção. O irmão Pastor Celso Marques, Deus continue abençoando tua vida, tua família, teu ministério, muita sabedoria, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, um evangelho verdadeiro e puro. A irmã Ana Maria Silva, Deus continue abençoando tua vida, tua família, guardando e fortalecendo. A minha esposa Sandra também, Deus continue abençoando nossa família, trabalhando muito em nossa vida. E pronto, agora continua aí. Não, já foi a maior parte, tá, que já tem, inclusive tem a Ana Maria Silva, minha irmã, Cícia e Gideon, minha irmã Cícia, Gideon meu cunhado, Deus abençoe a todos vocês. A minha esposa Maria Aurinete, Deus te abençoe, amo você, Auri. Juraci Casimiro, Deus te abençoe, Juraci. Irmão Juraci, Deus continue trabalhando na tua vida, na tua família. Jeremias Oliveira, Jeremias, um abraço, Deus continue te abençoando. Profeta Jeremias Chorão. Você aí em Ibiraci, Minas Gerais, ele mora. É o profeta Chorão, Jeremias. Profeta Chorão. Esse é um camarada, eu vou te falar, viu? 200 anos. Viu? A todos, Severina Ribeiro, que Deus te abençoe também. Em nome de Jesus. Severina lá de Queimadas. Tatiana, Deus te abençoe. Cícero Enés, que Deus te abençoe, irmão Cícero. A você e família. Sandra, tua esposa, que Deus abençoe. Amém. Ana Maria Silva está aí, minha outra irmã, minha. Lenilson, meu sobrinho, que Deus te abençoe. Dá o joinha e fala alguma coisa, Lenilson, e compartilhe. Dá um abraço em Leandro e Mara, viu? Diga que eu mandei, que Deus abençoe. Deus continue trabalhando na tua vida, na tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalecendo e transformando a cada dia, cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, irmão? E aí nós estaremos de volta aqui, se for da vontade do Senhor Jesus Cristo, segunda-feira. Esses dias nós tivemos uns dias... Falhamos uns dias com vocês, mas são coisas da vida. A vida da gente tem esses intertícios, tem esses inesperados, e a gente, infelizmente, não é superior a isso, né? São coisas de Deus. Temos que resolver. Então, temos coisas para resolver também. Aparece imprevisto. Então, eu quero pedir perdão aos irmãos pelos dias que nós falhamos. Quero dizer aos irmãos que todo dia, se não forem coisas superiores, estaremos aqui, de segunda a sábado, meio-dia, trazendo a palavra de Deus, trazendo a revelação. Se os irmãos gostaram da palavra, compartilhem para que outras pessoas também sejam fortalecidas, renovadas, que aprendam. Compartilhem, eu peço, porque tem compartilhado muito pouco, para que outras pessoas aprendam. Não é para que nós fiquemos famosos, porque a gente só precisa adquirir a salvação. E vocês compartilhando estão fazendo a obra de Deus também. Se vocês fizerem vídeo, a gente compartilha. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é boa para ser compartilhada. Em vez da gente estar fofocando de vida de outro, vamos compartilhar a obra de Deus, vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos compartilhar hinos, canções que elevam a Deus, que renovam pessoas. Porque isso é bom. Em vez da gente estar compartilhando ou conversando coisas que não levam, não edificam a gente, vamos compartilhar coisas que edificam a alma e o espírito. A alma é um conjunto. Espírito é o fôlego da vida, e a alma é o conjunto entre o espírito do fôlego da vida e a matéria da carne. É a formação do ser humano, é a alma. Quando diz alma, somos nós por inteiro. Amém? Então eu quero agradecer a cada um de vocês. Tenha um fim de semana abençoado. Deus continue guardando, suprindo as vossas necessidades, fortalecendo, protegendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a mão forte do Senhor esteja sempre guardando, conduzindo cada um de vocês, esteja sempre acolhendo cada um de vocês. Que o amor e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo sustenda de geração em geração de sua família. E que a sabedoria de Deus transborde nos vossos corações a cada dia. Que sejam fortalecidos cada um de nós para lutarmos contra o nosso maior inimigo, que é nós mesmos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe. Não? Ok, encerrou. Está resolvido? Tá resolvido. Não, já fez. Já serviu como oração? Serviu. Deus abençoe. Então se serviu. Amém, irmãos. Então, meus irmãos, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.